O mundo natural está repleto de maravilhas e mistérios, criaturas com adaptações incríveis, paisagens de tirar o fôlego, e eventos que desafiam a nossa compreensão. Mas às vezes, a própria história humana nos apresenta eventos tão improváveis, tão extraordinários, que nos fazem questionar se existe algo mais em jogo. Prepare-se para descobrir 5 coincidências históricas que são tão incríveis que parecem saídas de um livro de ficção. De batalhas antigas a encontros modernos, vamos explorar momentos em que o acaso, a sincronicidade, ou talvez, apenas talvez, algo além da nossa compreensão, se uniram para criar momentos verdadeiramente inacreditáveis. Junte-se a mim nesta jornada, enquanto desvendamos as coincidências mais impressionantes da história humana. Nossa jornada começa na antiguidade, nas margens do Mediterrâneo, onde a engenhosidade humana e a fúria da guerra se encontraram. O ano é 214 a.C. A cidade de Siracusa, na Sicília, está sob cerco das forças romanas. Em meio ao caos, um homem se destaca: Arquimedes, um brilhante inventor e matemático. Diz a lenda que Arquimedes, usando apenas o poder do sol e espelhos cuidadosamente posicionados, conseguiu concentrar os raios solares em um ponto focal, incendiando os navios romanos no mar. Embora a veracidade histórica dessa história ainda seja debatida, a ideia de usar espelhos para criar calor intenso não é ficção científica. Hoje em dia, a tecnologia laser, que se baseia em princípios semelhantes de foco de luz, é usada em uma variedade de aplicações, desde procedimentos médicos delicados até ferramentas de corte industriais. A capacidade de Arquimedes de conceber tal arma, séculos antes do desenvolvimento da tecnologia moderna, é uma prova de sua genialidade. Se ele realmente incendiou a frota romana usando apenas espelhos, ou se essa história é apenas um mito fascinante, a lenda de Arquimedes continua a nos inspirar, mostrando o poder da mente humana e a busca incessante pela inovação. Em 1898, o autor Morgan Robertson publicou um romance chamado Futility, que contava a história fictícia do naufrágio de um transatlântico chamado Titan. O Titan, considerado inafundável, colidiu com um iceberg em uma noite fria de abril, levando consigo a maioria dos passageiros e tripulação. 14 anos depois, a tragédia se abateu sobre o mundo real com o naufrágio do RMS Titanic. As semelhanças entre o destino do Titan fictício e o Titanic real eram assustadoras. Ambos os navios eram considerados os maiores e mais luxuosos de sua época. Ambos carregavam um número insuficiente de botes salva-vidas e ambos afundaram em abril após colidir com icebergs no Atlântico Norte. As coincidências não param por aí. Tanto o Titan quanto o Titanic tinham aproximadamente o mesmo tamanho, a mesma velocidade de cruzeiro e o mesmo número de compartimentos estanques. A descrição de Robertson sobre o naufrágio, incluindo o caos a bordo e o número de vítimas, era assustadoramente semelhante aos relatos reais do desastre do Titanic. Embora não possamos atribuir a Robertson poderes premonitórios, a estranha semelhança entre sua obra de ficção e um dos maiores desastres marítimos da história continua a intrigar e assombrar leitores e historiadores até hoje. Reencontro de gêmeos. Conexões além da compreensão. A história dos gêmeos, Jim Lewis e Jim Springer, é um exemplo fascinante de como a genética e o acaso podem se combinar para criar coincidências extraordinárias. Separados ao nascer, os gêmeos foram adotados por famílias diferentes e cresceram sem saber da existência um do outro. Quando se reencontraram aos 39 anos, descobriram uma série de semelhanças impressionantes em suas vidas. Ambos haviam se casado com mulheres chamadas Linda. Haviam se divorciado e se casado novamente com mulheres chamadas Betty. Ambos tinham filhos com os mesmos nomes, James Alan e James Alan. E ambos tinham cães chamados Toy. Mas as coincidências não param por aí. Ambos os Jims tinham o hábito de roer as unhas, sofriam de dores de cabeça tensionais e passavam férias na mesma praia na Flórida. Eles até descobriram que dirigiam o mesmo modelo de carro e trabalhavam em empregos semelhantes. A história dos gêmeos Jim é um lembrete poderoso de como a genética pode influenciar nossas vidas de maneiras surpreendentes.
Embora algumas das coincidências possam ser atribuídas ao acaso, a quantidade e a natureza específica das semelhanças sugerem que a genética desempenhou um papel significativo na formação de suas vidas. Lincoln e Grant, um laço inesperado do destino. A Guerra Civil Americana foi um período de grande turbulência e divisão nos Estados Unidos. No centro deste conflito estavam dois homens que moldariam o curso da história americana: Abraham Lincoln, o presidente da União, e Ulysses S. Grant, o general que liderou as forças da União à vitória. O que muitas pessoas não sabem é que esses dois homens estavam ligados por um evento peculiar que ocorreu muito antes da guerra. Anos antes do conflito, um jovem Ulysses Grant se envolveu em um incidente que quase resultou em sua expulsão da Academia Militar de West Point. O pai de Grant, desesperado para salvar a carreira militar de seu filho, procurou a ajuda de um advogado local chamado Abraham Lincoln. Lincoln, conhecido por sua honestidade e compaixão, concordou em representar o jovem Grant. Embora não haja registros oficiais do caso, a história persiste, passada de geração em geração, nas famílias Lincoln e Grant. Se Lincoln realmente defendeu o pai de Grant, esse ato de bondade teve um impacto profundo na história americana. Assassinato por telefone azul. A ficção de Poe e a realidade cruel. Edgar Allan Poe, o mestre do macabro, é famoso por seus contos de terror e mistério, mas uma história em particular, O Escaravelho de Ouro, contém uma coincidência arrepiante que transcende os limites da ficção. No conto, publicado em 1843, Poe descreve um assassinato cometido com um instrumento incomum, um telefone azul. Na época, o telefone ainda não havia sido inventado, tornando a escolha de arma de Poe peculiar, para dizer o mínimo. 40 anos depois, em 1883, um homem chamado John Donne foi assassinado em Nova York. A arma do crime? Um telefone azul. Os detalhes do assassinato de Donne, incluindo a brutalidade do ataque e o uso de um objeto cotidiano como arma, eram assustadoramente semelhantes à história de Poe. Embora seja altamente improvável que Poe tivesse algum conhecimento prévio do assassinato de Donne, a coincidência é, no mínimo, perturbadora. Alguns especulam que Poe, com sua mente afiada e interesse pelo mórbido, pode ter previsto um método de assassinato que se tornaria comum décadas depois. E assim, chegamos ao final de nossa jornada pelas coincidências mais incríveis da história. De batalhas antigas a encontros modernos, exploramos momentos em que o acaso, a sincronicidade, ou talvez algo além da nossa compreensão, se uniram para criar momentos verdadeiramente inacreditáveis. Essas coincidências são tão incríveis que é difícil acreditar que são reais. Mas, como vimos, a verdade pode ser mais estranha que a ficção. O mundo está cheio de mistérios e maravilhas, e às vezes, a linha entre o acaso e o destino é tênue e difícil de discernir. Se você gostou, não se esqueça de curtir e se inscrever no Zap Curioso para mais conteúdos fascinantes.